Ora então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, consoante o momento em que possas estar a ver esta transmissão ou vídeo. Que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma transmissão sobre propósito de vida. Na nossa definição aqui, sobre a expressão criativa, autêntica de quem somos, de quem és. É sobre isso que mais uma vez vamos falar e hoje vamos falar sobre quais é que são os determinantes da nossa sensibilidade ao propósito. E a pergunta que eu te faço é, já tinhas pensado nisso? Já tinhas pensado que existem fatores que te tornam mais ou menos sensível ao propósito? Já tinhas equacionado a questão nesses termos? Além dos marcos mais ou menos previsíveis que possas ter para, então, teres mais clara a tua vontade de te expressares como és, eu pergunto se tens alguma noção de que, de facto, existem determinantes ao propósito, à forma como interpretas a expressão criativa autêntica de quem és, e se te passou pela mente de que esses marcos, se tiveres uma visão mais clara do que é que os influencia, se tiveres uma maneira de lidar, então, com esses mesmos marcos, com esses fatores, com esses determinantes, como está aqui na nossa frase de apoio, que pode ser mais fácil, então, dares o teu melhor e deixares, então, vir cá para fora as tuas melhores respostas e, quem sabe, e muitas das vezes assim acontece, poderes, então, estabelecer decisões fundacionais para a tua vida sempre que percebas esses marcos a serem ativados. E, portanto, é essa a minha proposta para ti hoje. A minha proposta é que vejamos sete determinantes de propósito, 7 fatores da tua sensibilidade ao propósito que eu identifiquei aqui, que eu sintetizei e que vou partilhar contigo. E então eu vou colar cada um desses fatores aqui nos comentários e, como sempre, convido-te a trazeres as tuas questões, os teus contributos, tudo aquilo que faça com que possas incorporar mais valor daquilo que estiveres a ver para a tua vida. Qualquer clarificação que me possas pedir daquilo que está a ser expresso aqui, daquilo que está a ser apresentado, para se ajustar e enquadrar melhor ao teu caso, à tua situação, por favor, comenta, usa. Se preferires e se quiseres então ter uma abordagem mais desenvolvida a respeito, podes enviar-me um e-mail para julio@juliobarroco.com. Eu vou aproveitar para deixar já aqui o e-mail, então, ora, escrevendo aqui rapidamente, para que então tenhas, mais um lapsus de língua, de vez em quando acontece, a possibilidade de então libertares mais daquilo que és face ao desafio que estás a viver nesse momento. Mas então, sem mais demoras, vamos então ao primeiro desses 7 fatores, da sensibilidade ao propósito. E o primeiro fator que eu identifiquei aqui é precisamente o tipo de constituição que tu tens, aquilo que eu chamei a tua singularidade, e eu vou colar aqui, a tua singularidade e naquilo que podemos chamar marcos de alta definição, que eu lhe chamei marcos de alta definição. E então, que marcos são esses de alta definição? São aspectos da tua própria constituição, das tuas qualidades, das tuas inclinações, dos teus interesses, as tuas paixões, as tuas capacidades também, os teus dons, os teus talentos, que na forma como se exprimem, se expressam através de ti, para então mostrarem aquilo que tu és e aquilo que tu podes fazer. Nesse momento fica clara a tua singularidade, e ao ficar clara a tua singularidade, a tua vontade de te expressares autenticamente como és é ampliada. E portanto há uma correlação positiva entre tu expressares a tua singularidade,
tu ativares então esses marcos de alta definição dessa singularidade, que já acabámos de ver, não é? As tuas paixões, inclinações, capacidades, dons, talentos, interesses. Tu teres uma atitude de resposta à chamada, de quando és convocada a dares seguimento a essas tendências, a esses atributos que te constituem e tu escolhes fazê-lo, então vais ter claramente uma possibilidade ampliada de expressares o teu propósito e, evidentemente, és mais sensível aos obstáculos e às barreiras que existam para que isso se possa fazer. E, obviamente, a tua singularidade expressa-se tanto melhor quanto maior for a tua capacidade de ouvires a tua própria voz interna, a tua capacidade de acederes a estados de presença, de praticares atenção plena, de acederes à tua própria tranquilidade, à tua própria quietude, teres o teu espaço, teres os teus momentos, teres os teus portos seguros que te permitem então fazer vir cá para fora essa bênção que é seres o que és, através de então de todo tipo de expressões que a personifiquem e, portanto, este é o primeiro determinante da tua sensibilidade propositada. É a tua singularidade, é o primeiro, é a base de tudo, que se expressa então através da tua identidade, daquilo que tu és colocado cá para fora em comportamentos que o tornem ainda mais claro. Este é o primeiro. Segundo fator que eu vou colar aqui e vou já passar para aqui mais uma vez é aquilo que eu chamei o grau da tua sede de expressão autêntica, que está diretamente relacionado com o teu nível de privação dessa expressão autêntica. O que é que acontece muitas das vezes em nós quando nos colocamos questões relacionadas com o propósito? Acontece que muitas das vezes, se nos dedicamos a de facto a ativar então aquilo que já tem sido partilhado aqui diversas vezes, as possibilidades da reflexão, as possibilidades do entendimento, as possibilidades da revisão do que é que pode ou não ser feito no momento em que estou e se assumo a responsabilidade de o fazer, então o que vai acontecer é que nessa altura nós podemos reconhecer as zonas, os fossos de expressão autêntica entre aquilo que sabemos que deveríamos estar a fazer e aquilo que na verdade estamos a fazer no momento, nos permitimos fazer através do contexto, através das escolhas que fizemos ou através da conivência, conforto, estabelecimento em zonas de conforto, complacência com circunstâncias que estão nas nossas vidas, precisam de rasgos criativos para serem superadas e, no entanto, não o são e não o sendo, então ficamos à beira do poço sem tirar e beber água dele, sem expressarmos como somos. E então o nosso nível de privação também provoca um outro efeito, que é o da tensão, até sentirmos ainda mais vontade de nos expressarmos como somos. E, portanto, se atendermos a esta sede de expressão autêntica, dando-lhe aquilo que ela precisa para poder ser saciada, então estamos no caminho certo. E este nível, recordo-me agora de uma história atribuída a Sócrates, uma história bastante famosa de um discípulo, um aluno, um estudante de Sócrates, que estava com Sócrates e que lhe perguntava: Sócrates, como é que eu faço para ter sabedoria? Sócrates, como é que eu posso fazer para ter a sabedoria que tu tens? E Sócrates vai a passar com ele ao pé de um lago, de uma fonte, de uma superfície de água, e pega nele e pega na sua cabeça e submerge-lhe a cabeça debaixo d'água, e passado algum tempo sai, tira-lhe a cabeça d'água e volta-lhe a perguntar: o que é que tu queres? Mas o que é que tu queres? E ele: eu quero ter mais sabedoria. E Sócrates, pega na cabeça dele outra vez, volta-se a submergir a cabeça debaixo d'água, desta vez por mais tempo, e volta a tirar-lhe a cabeça e ele volta a responder:
A mesma coisa, eu quero mais sabedoria. E uma sucessão de algumas trocas, até que a dada altura o estudante desiste e diz: eu quero ar, eu quero respirar, eu quero ar. E o Sócrates: ok, pronto, chegaste à tua resposta. Quando quiseres sabedoria, da mesma maneira que queres ar para respirar e não podes viver sem ela, pois então irás tê-la. E é o mesmo para a nossa expressão autêntica. Por isso que é fundamental, e por isso é que vários autores já delinearam esta solução. Estou-me a lembrar de um autor especificamente, Brendon Burchard, no seu livro High Performance Habits, que diz precisamente: se queres instalar um hábito de elevado desempenho, uma das regras é raise necessity. Eleva a necessidade. Ao elevares a tua necessidade, então vais elevar a tua vontade de satisfazer essa necessidade e vais tornar imperativo atenderes à tua responsabilidade de expressar-te autenticamente como és. Uma outra estratégia muito conhecida é a estratégia chamada Burn the Boats, queimar os barcos, que é atribuído que numa famosa ação militar, um empreendimento militar de Júlio César, que chegaram a uma ilha e havia dúvida se havia ou não possibilidades de vencer a batalha, e Júlio César terá mandado queimar a frota de barcos. A frota de barcos, para não deixar saída e para aumentar então assim o nível de necessidade e a sede de vitória, a sede de conquista daquela meta, por muito disfuncional que possa ser aos olhos da consciência convencional. É então mais um exemplo que nos... disfuncional aos olhos da consciência evoluída, mais do que convencional propriamente. Porque a consciência convencional ainda está num patamar de conquista, muitas das vezes a todo custo, indo além até das próprias normas de ética e etc. Mas não nos desviamos. Então, elevando a nossa necessidade, damos o nível de clareza que a nossa sede precisa para podermos avançar. E já estou a ver aqui a tua questão, Leonila. Muito obrigado por teres vindo mais uma vez e por estares a participar. E então dizes: a sede ou fome de algo é definitivamente um fator determinante de sucesso ao alcance desse algo. Quando não o é, claramente, em grau, é em rapidez. Sim, concordo. A questão da rapidez, a meu ver, está relacionado com a questão do ritmo a que podemos, então, propulsionarmos no alcance de uma determinada meta, de um determinado sucesso. E está-me a recordar aqui de outras coisas que estava aqui precisamente a estudar, aqui num livro extremamente interessante, de Tristan Lopes, La Búsqueda de la Felicidade, através del árbol de la vida. Eu espero não estar a pronunciar mal o espanhol, mas estava precisamente a destacar esta noção que estás agora aqui a comentar, que é o marcarmos um ritmo apropriado para que então essa velocidade ou rapidez com que procuramos atingir as nossas metas esteja em sintonia com a nossa capacidade natural e com o nosso ritmo natural de trabalho, não apenas em termos daquilo que é a tarefa específica, mas em termos do contexto geral da nossa vida, em que essa busca, em que esse empreendimento está a ser procurado, encetado. E portanto, sim, sem margem para dúvidas que a sede está em direta relação com a rapidez com que atingimos as nossas metas, e isso, acrescento eu, com os ritmos e os compromissos e a magnitude dos compromissos e dos investimentos que fazemos para alcançar aquilo a que nos propomos e, obviamente, aquilo que está diretamente relacionado com a expressão criativa autêntica de quem somos. Portanto, toda a razão e muito obrigado mais uma vez pelo teu comentário, excelente participação. E vamos já passar para o terceiro fator de sensibilidade ao propósito. E então esse fator é precisamente o fator de existirem novas etapas ou fases do teu ciclo de vida que então ampliam no momento a clareza que tu tens relativamente à importância do propósito de vida no ponto onde te encontras, certo? Estás a concluir ou prestas-te a concluir ou já concluíste uma etapa que cumpriu-se, venceu o seu
prazo de validade, por assim dizer, e então, nessa etapa, tinhas um determinado tipo de requisitos e formas de expressão e materiais de construção do teu propósito e da tua expressão criativa autêntica, só que deixaste de estar nessa etapa, passaste para outra e agora é preciso reconstruires e é preciso criares novas vias de expressão. Isto relaciona-se com outro fator, outro determinante que eu vou partilhar mais à frente. Mas então aqui o que acontece é que existem etapas no nosso ciclo de vida, e eu já fiz uma transmissão sobre os ciclos de vida, ciclos do propósito, consoante tu estejas numa etapa mais semente, ou numa etapa mais raízes, ou numa etapa mais folhas, ou caule, ou frutos, ou colheita, assim, o teu propósito vai ser convocado de maneiras diferentes. Isto parece-me óbvio. Se estiveres a lançar um projeto, tens determinado tipo de convocatórias à tua expressão bem distintas daquelas que são as de estares a fazer a colheita, ou de estares a fazer por alargar o teu leque de ação. E isso é perfeitamente natural, não é? Por outro lado, evidentemente, as macroetapas da evolução humana, que são então as grandes etapas do nosso ciclo de vida, se pensarmos em termos de infância, juventude, maturidade e velhice, então também sabemos que nestas etapas temos meios de expressão, circunstâncias de expressão, componentes constituintes da nossa própria identidade que estão diferenciados e então vão condicionar aquilo que nós podemos fazer, pelos nossos níveis de energia, pelos nossos rendimentos, pelo tempo que temos disponível, pelo nosso tempo livre, pelas pessoas que estão presentes na nossa vida, se temos ou não temos uma família presente, constituída, se estamos... Tudo isso vai influenciar, vai confluir para nós então tomarmos essas decisões que são absolutamente decisivas. E obviamente que estamos em momentos de limiar, em momentos de transição, então essa necessidade do propósito vai ficar ainda mais clara. Vai ser bem mais evidente que algo está em falta e nesses momentos então de autodeterminação ainda mais clara, e a autodeterminação está presente em todos os fatores, evidentemente, que é a condição por excelência da expressão do propósito de vida, é o da nossa autodeterminação. E essa autodeterminação passa naturalmente pelo nosso autoconhecimento, e o autoconhecimento passa pela busca, pela exploração de nós mesmos, para podermos depois estar em condições de fazer uma espécie de diagnóstico ao ponto de situação, do ponto onde nos encontramos, momento a momento, e sermos capazes então de ajustar as respostas que damos à vida consoante a vida nos vai trazendo diferentes necessidades, solicitações e também aspirações para nos motivarem e nos fazerem querer avançar. E portanto, este fator das etapas e das fases do ciclo de vida parece-me a mim extremamente significativo, decisivo e importante considerarmos, porque de certo modo nós conseguimos prever que há determinados marcos que vão ativar a nossa capacidade de lidar com eles de forma diferenciada à medida que vamos avançando então nesse ciclo de vida. Passando então para o quarto fator, ou tipo, ou conjuntos de fatores de sensibilidade ao propósito, e é o fator dos obstáculos à tua autodeterminação. Foi assim que eu lhe chamei. Então, estávamos a falar da autodeterminação. O que acontece muitas das vezes é que sempre que existem obstáculos, nós então sentimos um reforço da clareza dessa necessidade, e obviamente há aqui relação entre os fatores, porque isto depois conecta com os fatores acima, nomeadamente com o fator da sede, e então, nesse momento, nós podemos decidir como é que vamos lidar com esse obstáculo. Vamos desistir da nossa expressão autêntica? Vamos entrar em confronto direto com esse bloqueio? Vamos tentar contorná-lo? Como é que vamos fazer? Vamos refletir de uma forma ainda mais profunda, como temos falado nas últimas transmissões, seguir uma atitude de facto, tratamento deliberado e estratégico desse obstáculo para fazer dele um caminho, para que esse obstáculo se torne uma via da nossa
propulsão da nossa elevação, do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria, o que é que vai ser? O que é que vamos fazer? E vejo mais um comentário teu, Leonila. Também nós, como a natureza, temos estações. Há que estar sensível a elas e despojar quando é necessário, recolher quando é preciso, nutrir quando é pedido, florescer quando chega a hora. Poético. Bonito esse teu comentário. E muitíssimo acertado. É precisamente isso que acontece. 4 grandes estações naturais no ciclo anual. 4 grandes estações da vida humana, como nós vimos. E podemos fazer a tal correspondência, já fiz aqui noutras transmissões. À primavera podemos corresponder à infância. Ao verão podemos corresponder à juventude. Ao outono podemos corresponder à maturidade ou à idade adulta. E à velhice podemos corresponder ao inverno. E também aqui existem imensas lições que nós podemos extrair, então, aplicando o princípio da associação e fazendo transferências daquilo que observamos. Um comentário de grandíssimo valor. Fazendo estes parênteses, mais uma vez, muito obrigado por estares a participar de forma tão significativa. E então, aplicando as lições, ou transferindo as lições que podemos encontrar na natureza para as nossas próprias vidas, fica mais fácil de entendermos o que é que nos é pedido e de que forma nos podemos posicionar e como é que então vamos lidando com a nossa sensibilidade à nossa expressão criativa autêntica e o que é que podemos fazer para, de uma forma muito nossa, fazermos nossas próprias transferências de significado, que é uma capacidade fundamental, fulcral, para interpretarmos a narrativa daquilo que é o nosso propósito, aquilo que é a nossa expressão criativa autêntica, e então dar tonalidades e riquezas e matizes ainda mais ricos à nossa vida. Eu acho que isso é muito importante, o que tu estás a dizer. E, portanto, claramente que também isso pode ser tido em conta a falar aqui neste fator, neste conjunto de fatores dos obstáculos à tua autodeterminação. E os obstáculos têm uma missão fundamental, entre muitas, quanto mais não seja, que é de tornarem claro o ponto onde tu estás, a massa de que já és feito ou ainda podes vir a fazer e as necessidades do momento em ti e na situação. E, claro, os obstáculos são uma incrível oportunidade para fazermos ginástica total, integral ao nosso ser. Não apenas aquela ginástica do corpo, que dá mais músculos, ou mais resistência, ou mais velocidade, ou mais flexibilidade, o que seja, em termos dos atributos físicos, mas ginástica emocional, ginástica mental, intelectual e também ginástica espiritual, ginástica da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos valores, dos nossos princípios, da forma como nos envolvemos com a vida. E, portanto, os obstáculos têm essa incrível possibilidade de, então, colocarem o zoom, fazerem uma ampliação da forma como nós respondemos à vida. E que melhor oportunidade para a expressão criativa autêntica de quem somos que não a de darmos as nossas respostas à vida nos momentos de maior desafio. Está-me agora a ocorrer uma frase muito famosa, uma expressão muito famosa que foi um treinador desportivo, um treinador de futebol, aqui em Portugal, deves-te recordar, o Luís Filipe Scolari, que foi selecionador nacional. Ele tinha algumas expressões muito em torno disso, que ele dizia: eu posso cometer erros, mas eu prefiro morrer pela minha própria cabeça do que morrer pela cabeça dos outros ou pela opinião dos outros. Isto a propósito de decisões polémicas que ele tomava nas suas convocatórias, de não convocar atletas considerados estrelas nas equipas onde atuavam, nos clubes, quando eram chamados às seleções. E então ele usava este argumento para reforçar a sua autodeterminação de procurar fazer, então, o melhor que lhe estava a ser pedido de acordo com a sua própria percepção. Viviane, bem-vinda. Estou a ver aqui um comentário, uma pergunta tua. Como é essa ginástica espiritual e mental? Então, são diferenciadas? Eu aqui, pelo menos nesta perspectiva que eu estou a adotar, são 2 tipos de ginástica distintas. Obviamente, as ginásticas são todas uma só, mas para podermos clarificar um pouco melhor, então vamos diferenciar. A ginástica mental tem a ver com desenvolvermos a nossa cognição, a nossa capacidade de reflexão, de planeamento também, de raciocínio,
e de usarmos o nosso lado racional, se quisermos, para então planearmos abordagens que façam sentido, que sejam razoáveis face às nossas circunstâncias, e esse é apenas um lado, porque sabemos que a nossa intuição é fundamental e alicerçarmos essa intuição em princípios universais que funcionem e em valores que sejam muito claros daquilo que verdadeiramente é importante para nós. Então é isso que nos é pedido na ginástica espiritual. É uma ginástica de procurarmos fazer a coisa certa, é uma ginástica de procurarmos ouvir a nossa intuição, é uma ginástica de procurarmos viver de acordo com os nossos valores e também uma ginástica de procurarmos respeitar, conhecer e aplicar as leis, princípios universais gerais que regem a natureza e todas as formas de vida. Não sei se fui claro na resposta à tua questão. Faz também sentido não deixarmos de reconhecer, então, as ginásticas físicas que asseguram que temos saúde, que através do movimento, do treino físico, vamos fazer com que possamos ter, então, mais estrutura também biológica que aguenta e suporta os desafios e, claro, a ginástica emocional, que é absolutamente decisiva para sermos capazes de lidar com os desafios que temos no relacionamento uns com os outros. Por exemplo, nos relacionamentos que temos com as circunstâncias da vida de uma forma mais ampla. Quando pensamos naquilo que gostaríamos que fosse ou que não fosse. Quando pensamos nas necessidades que temos ou não temos satisfeitas. A nossa saúde emocional, então, é aqui vital e vai então ser mais uma peça deste encaixe que pede então que tenhamos então o que eu chamo esta capacidade de ginástica integral, que é de exercitarmos o nosso melhor de uma forma holística. No fundo é isto. Não sei se a resposta satisfez, espero que sim. Caso queiras algum esclarecimento adicional, por favor, pergunta, e muito obrigado por teres trazido a tua questão. E então, vamos passar para mais um conjunto de fatores, para o conjunto número 5. E este conjunto número 5, então, eu chamei o conjunto das experiências de esgotamento ou fim de validade de situações, circunstâncias e possibilidades. Sim, portanto vamos lá ver. É um conjunto de fatores da sensibilidade que pode estar ativada juntamente com os outros fatores, mas aqui a questão fundamental é quando nos tendemos a arrastar nas etapas que, entretanto, já se concluíram e insistimos em nos manter num determinado tipo de conjuntos de circunstâncias. Seja aquele emprego, seja aquele relacionamento, seja aquele grupo de amigos, seja aquele tipo de atividade que se acabou por tornar num vício, ou que seja, que nós sabemos que já não funciona e que precisa de ser atualizado, se precisa de ser revisitado. Nesses momentos, a sensibilidade ao nosso propósito é absolutamente ampliada, na minha perspectiva, porque é nessas alturas que somos confrontados com a possibilidade de fazer diferente, de escolher diferente, de considerar opções, e como é que escolhemos diante de um mar incrível de opções que nós temos ao nosso dispor hoje em dia, com todos os meios tecnológicos de acesso à informação que nós temos, como é que nós começamos por escolher se não tivermos uma noção mais clara de quem somos, alicerçada nos fatores anteriores, que nos permitam então, no mínimo dos mínimos, orientar uma direção para então definir um rumo. Não é possível, na minha experiência, não é possível, sem então termos feito o trabalho dos outros fatores que também agora é trazido aqui à tona quando olhamos para o que está a acontecer em termos dessas situações que já perderam a sua validade ou que estão esgotadas e reflitamos, mas o que é que faz com que eu continue nesta situação? É o quê? Que tipo de receio é que há aqui por detrás para eu não expressar criativamente aquilo que sou? Há aqui algum receio associado a medos de sobrevivência, por exemplo? Ou fidelidades, compromissos estabelecidos com outras pessoas que é preciso resolver antes para haver um reconhecimento pleno de que, de facto, que a situação já não funciona como era suposto funcionar, então é tempo de avançar? Ou é preciso ter paciência e continuar a trabalhar
para produzir novas possibilidades que então permitam ajustar as circunstâncias e então, a partir desse ponto, avançar para outras adiante nessa ótica progressiva de fazer as coisas passo a passo. O que é que será? São algumas questões que ficam para lidar com este fator de sensibilidade ao propósito. Próximo fator. Então, o sexto fator, já só faltam dois, o sexto e o sétimo. Defini aqui 7 fatores. O sexto fator é quando tens grandes decisões à vista. E, portanto, quando tens grandes decisões à vista, as consequências dessas decisões também serão altas. E é por isso que são grandes decisões. Porque as grandes decisões, obviamente, trazem grandes consequências. Porque senão não seriam grandes decisões. E muitas das vezes as zonas ocultas, as zonas cinzentas da nossa vida acontecem quando nós não temos uma noção do princípio da causa e efeito. Nós não conseguimos antever bem que tipo de consequências é que advirão das decisões que estamos a tomar e muitas das vezes confundimos grandes decisões com decisões retumbantes ou exuberantes, estrondosas, quando na verdade as grandes decisões que muitas vezes acabam por determinar as nossas vidas podem ser em hábitos aparentemente microscópicos, ou como lhe chama o autor James Clear, hábitos atómicos, no seu livro Atomic Habits, que então são hábitos que parecem irrelevantes ou irrisórios, mas que a capacidade que têm de estar colados ou junto, próximo da nossa expressão criativa autêntica é tão grande que um milímetro de mudança, de calibragem na mira altera imensamente a trajetória da nossa vida. E portanto eu aqui convido-te a que consideres onde é que possam haver pequenos hábitos, pequenas coisas. Qual é aquela pequena coisa, aquele pequeno hábito que pode ser uma pedra, uma areiazinha na engrenagem, mas que pode fazer toda a diferença e que possa estar a influenciar aquelas que possam ser, ou aquela que possa ser aquela grande decisão que tenhas para tomar agora. Que hábito é que pode ser? Que pequena peça é que pode ser que esteja a influenciar a tua essa capacidade de poderes tomar a próxima grande decisão que aí vem, ou a próxima grande decisão que tu gostarias de estar em condições de poder tomar? Consegues pensar sobre isto agora? Ou mais à frente? No momento em que estejas a ver ou queiras rever eventualmente este vídeo, este marco? Porque isto é absolutamente decisivo para sermos capazes de então abraçarmos as chamadas grandes decisões e que todos nós podemos reconhecer como grandes decisões. E o grande filósofo português Agostinho da Silva dizia: se fores homem, ou mulher, evidentemente, para os pequenos momentos da vida, aqueles momentos em que parece que não se passa nada, serás homem ou mulher para os grandes. Já fazendo aqui um ajuste à frase que ele disse. Mas é isto. Se olharmos, tivermos atenção ao detalhe, olharmos para as pequenas coisas e conseguirmos então definir compromissos de recorrência com aquilo que é decisivo para nós, então mais facilmente conseguimos tomar as grandes decisões quando elas chegam. E o momento para o fazer é imediatamente assim que tomamos noção de que podemos ajustar o pequeno pormenor. E se as grandes decisões estão à vista, então começar já a ajustar, a limpar o caminho para poder então tomar essas grandes decisões num estado de maior presença, maior paz, maior tranquilidade, maior centralidade e maior consciência daqueles que são os fatores decisivos na nossa vida, naquilo que já tem sido o nosso caminhar, pois isso deixa-nos na rota apropriada para que essas decisões tenham, de facto, o melhor destino, que possam ter a melhor consequência, que possam ter. Porque, como dizia Aristóteles, tu semeias hábitos e colhes o teu destino. O teu destino é determinado pelos teus hábitos, o nosso destino é determinado pelos nossos hábitos. E estes micro-hábitos eu acho que são a chave para podermos tomar as grandes decisões das nossas vidas. O acúmulo do impacto que advém de termos um hábito que é reiterado e em sucessão, reforçado uma vez após a outra e ajustado e calibrado e melhorado, tudo isso
vai deixar-nos na trajetória de fazermos de facto aquilo que estamos destinados a fazer e evidentemente expressarmos o melhor daquilo que somos através disso. Sétimo conjunto de determinantes da sensibilidade ao propósito. Então, deixa cá ver que eu vou copiá-lo daqui e precisamente uma súmula temporizada, eu não quero complicar demasiado, mas é o que me está a ocorrer agora, uma súmula temporizada daquilo que o tempo nos pede, o momento em que nos encontramos, de uma forma mais lata. E então, estás particularmente sujeito ou sujeita às grandes pressões socioculturais do nosso tempo, em termos propositados. E que pressões são essas? Já falámos aqui em várias transmissões sobre essas pressões que fazem com que este tempo seja um tempo absolutamente decisivo para propósito. A começar pelo esgotamento de um modelo de uma sociedade capitalista, materialista, que gerou um acúmulo de pressão sobre a expressão criativa autêntica de quem somos, que foi tanto mais forte e é tanto mais intenso quanto as nossas necessidades de base estão satisfeitas. E estou-me a recordar, obviamente, da pirâmide de Maslow, que tem então naquele conjunto de necessidades, nós vemos a base mais ampla das necessidades, que são as necessidades fisiológicas, e depois vai subindo para as necessidades de segurança, para as necessidades de amor e pertença, e até às necessidades de autotranscendência, passando pelas necessidades de autoestima e autoatualização. E então, o que acontece é que, quanto mais ampla é a base, mais facilmente nós vamos subindo até ao topo, e quanto maior é o acesso a todo o tipo de apelos e de abundância material na nossa vida e no nosso contexto de vida, mais a descoberto fica o quão incapazes essas outras fontes de necessidade, satisfação de necessidades, são para satisfazer as necessidades aspiracionais, as necessidades mais elevadas, de termos um sentido na vida, de fazermos a diferença, de deixarmos um legado, que é uma maneira de nós, humanos, nos imortalizarmos. É a maneira transcendental de lidarmos com o nosso medo da sobrevivência, também acredito eu, nesta perspectiva. E então, qual é o conjunto de circunstâncias que geram pressão para tu teres uma sensibilidade ampliada ao teu propósito? Um dos fatores é o de teres, eventualmente, as tuas necessidades, seres um dos seres humanos abençoados neste planeta, que tem as suas necessidades materiais basicamente já adquiridas e já satisfeitas. Porque como também dizia Jim Carrey, eu gostava que toda a gente pudesse ser rico, famoso e ter tudo o que quisesse, para perceberem que isso não é a resposta, que isso não é a solução, porque foi o que lhe aconteceu a ele, entre muitas outras pessoas. Mas então Jim Carrey expressava esta ideia precisamente para ilustrar este princípio. O princípio de que nothing fails like success, também, num certo sentido. Quanto mais bem-sucedidos somos a satisfazer necessidades de hierarquia inferior, mais empurrados somos para satisfazer as necessidades de hierarquia superior em termos daquilo que é a natureza humana, ou pelo menos em termos daquelas que são as definições de natureza humana que eu prefiro e que eu me sinto mais confortável para acreditar que nos definem como seres humanos. Que eu não acredito que aquilo que nos define seja a nossa sede de competição a todo custo, ou de sobrevivência e de conquista, ou de autopreservação, ou de guerra, combate. Não acredito que sejam essas as tendências que nos definam, primordialmente. Acho que aquilo que define o ser humano é precisamente, acima de tudo, a sua capacidade aspiracional, a sua capacidade de ir além de si mesmo, a sua capacidade de pensar além do seu próprio interesse, a sua capacidade de ver mais além no espaço e no tempo, e a sua capacidade de mobilizar recursos, seus e de terceiros, para então alcançar esses ideais que estão vinculados à sua própria evolução. Não apenas individual, mas também coletivamente, enquanto espécie. E se calhar já estou aqui a complicar um pouco, mas é a forma como eu vejo as coisas. E portanto, se estás particularmente sujeito a essas pressões socioculturais, podes estar num contexto em que tu sentes que não estás a expressar a tua voz. Podes, por exemplo, nas tuas funções profissionais sentires que não estás a dar tudo aquilo que podias dar, que a tua voz pode não ser acolhida da forma que tu gostarias que fosse,
que poderias fazer mais e melhor do que aquilo que tens feito, ou como alguém também disse, tiveram apenas as minhas mãos quando podiam ter tido a minha cabeça e o meu coração. Há alguém a falar de ter desempenhado funções mais modestas, mas sentindo-se com capacidade para contribuir para a atividade da organização à qual pertencia de uma maneira bem mais ampla e bem mais significativa do que aquela estava a acontecer. Pode ser o teu caso. E é uma pressão que neste momento está a acontecer. Ou então pode ser um líder, por exemplo, pode ser um líder de uma organização que recruta quadros de qualidade cujo interesse corrente é cada vez mais de ter uma vida que faça a diferença de acordo com um conjunto de valores intrínsecos, de motivadores intrínsecos seus, do que determinados motivadores extrínsecos que se tem convencionado chamar de sucesso, como os sinais exteriores de riqueza, de reputação, de poder, de comando, o que seja, a que convencionalmente se tem chamado de sucesso. Por exemplo, e então se tens de recrutar, de contratar pessoas que tenham esse tipo de perfil, vais ter de ir de encontro às suas necessidades, aos seus anseios, de uma maneira diferente do que o farias há uns anos atrás. Isto, por exemplo, é um fenómeno que está a acontecer muito nas grandes consultoras multinacionais. Com a entrada no mercado de trabalho da geração dos millennials e das gerações subsequentes, nomeadamente da Y e da Z, o fator aspiracional, e está demonstrado através de diversos estudos, está cada vez mais forte e a linguagem do propósito, o purpose driven, está cada vez mais explícito no discurso. E, portanto, o grande desafio, muitas das vezes, para estas organizações é como é que lidam com ideais de agora, tendo estruturas do passado que se regeneram e transformam a uma velocidade inferior à daquela que o mundo muda e evolui e as circunstâncias à nossa volta se movimentam. A velocidade de transformação dos tempos atuais é incrível e então podes estar a sentir esse tipo de pressão porque estás precisamente num contexto de pressão sociocultural ampliado. E, portanto, obviamente estás mais sensível aos determinantes do propósito e é muito significativo. Estás numa posição de liderança, estás numa posição de influência sobre outras pessoas ou numa posição de parentalidade. É muito significativo que entendas bem os fatores da sensibilidade propositada porque tens sob a tua esfera de influência outros seres humanos, outros seres vivos que dependem das tuas escolhas, dependem das tuas decisões e, obviamente, dependem do teu exemplo. Portanto, começas por ti, sabes que é o fundamental, começares por ti, para depois poderes irradiar para uma esfera mais ampla, teres um impacto mais lato, se é isso que de facto faz sentido. E muito, muito mais haveria por dizer, mas não nos vamos alongar. Estes conjuntos de fatores de sensibilidade propositada penso que já te dão um bom avanço para poderes perspectivar a tua própria sensibilidade ao propósito. Fala-se em propósito hoje em dia porque há quem pense que é uma moda, eu acredito que é uma tendência, mas fala-se muito em propósito hoje em dia a todos os níveis e já se fala de propósito de forma explícita e num discurso muito mainstream, muito convencional, no empreendedorismo, nas organizações instaladas, no marketing, na responsabilidade social, além do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento humano como um todo. O propósito está cada vez mais a ser um mass appeal para a sociedade e eu acredito que isso só se vai reforçar mais à frente com o passar do tempo. E vejo mais um comentário teu, Leonila. E, portanto, se essa organização ou quadro, empresário ou empreendedor em posição de líder, se te queres preparar para conseguir ter um negócio regido por aquilo que é importante para a nova vaga da população ativa, eu já me estou a sorrir, estou a ver o fecho desta afirmação, e vou continuar a ler, fala com o Júlio. Obrigado, Leonila, por estares a fazer o pitch, o pitch por mim. Sim, obviamente que se quiseres ter uma visão ainda mais aprofundada sobre os determinantes da sensibilidade propositada, eu posso ajudar-te.
existem vários trabalhos, vários estudos, incluindo científicos, relativamente a estes fatores. Além disso, é uma realidade que tem vindo a ser estudada ao longo de milhares e milhares de anos da história da humanidade, e temos também esses repositórios disponíveis para nós, desde a filosofia, à história, à sociologia, à psicologia, à ciência ancestral. O que não faltam são propostas que nos ajudam então a entender melhor estes determinantes da sensibilidade propositada. Eu estou capacitado para te ajudar neles. Há muitas outras pessoas que também o estão, é um facto. Se sentir que de facto há um outro conjunto de estratégias e determinantes que fazem sentido para ti, teres o contributo, um aporte de outro profissional, como por exemplo a própria Leonila, que também trabalha mais focalizada na questão dos millennials, pois então também te recomendaria, por exemplo, para a Leonila, se és millennial, ou para outro profissional de outra área do saber que eu perceba que é mais apropriada para ti, como por exemplo a área holística, além da área dos negócios e do desenvolvimento humano de pessoas e organizações em coaching, ou em mentoria, ou em formação. Vê o que é que faz sentido para ti e toma as tuas decisões. Espero que esta transmissão tenha ajudado. E por hoje é tudo. Que fiques bem, que cuides de ti. Ainda estou a ponderar se vou fazer ou não transmissão amanhã, que entretanto o meu tabuleiro de trabalho aumentou. E eu vou ponderar se vou fazer transmissão ou não amanhã também, em função das circunstâncias. Seja como seja, se não fizer amanhã, farei já no início da próxima semana, na segunda-feira. E, portanto, o que eu espero é que então possas usar aquilo que foi falado aqui para libertares cada vez mais da expressão criativa, autêntica de quem és. Obrigado por estares aí. Namasté. Até breve.